Olá, meu nome é Marcelo Soares e eu estou aqui hoje para falar de 3 conceitos importantes que fazem parte do TPM. Então, me acompanhe nos próximos minutos para entender um pouquinho mais sobre TPM. Olá, o assunto que eu vou discutir hoje com você é sobre uma parte do TPM que é chamado de MTBF, MTTR e tem uma outra nomenclatura chamada MTTF. Parece um monte de palavrão, mas não é não. São conceitos muito importantes usados em produção, principalmente quando a gente fala de implementação do TPM, que é Total Productivity Maintenance ou manutenção produtiva total, e quando você implanta também o WCM, que é o World Class Manufacturing ou manufatura de classe mundial. Seja como for, o TPM é muito importante. Dentro dele, essas três definições e 3 indicadores são muito controlados. Bem, vamos falar desses 3 conceitos muito usados na manutenção. O importante também é mostrar que esses conceitos, que na verdade é tempo, o primeiro aqui é tempo médio entre falhas, tempo para recuperar ou para reparar, que é o MTTR, e o final aqui é o MTTF, que é vida útil de dispositivos ou produtos. Esses 3, eles estão intimamente ligados com sucesso aí de qualquer empresa. Por quê? Porque eles possibilitam um aprendizado que vai fazer com que a falha ela não aconteça, ou se acontecer vai ser muito espaçado entre uma falha e outra. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O MTBF, que é tempo médio entre falhas, ele está, como eu falei, ligado a esse lado de sucesso, porque é um aprendizado que se tem quando se consegue calcular essa variável. Veja bem aqui nesse slide. Ó, a falha acontece, seja ela em qual dispositivo for, pode ser um equipamento de produção ou pode ser a máquina de xerox de uma papelaria. Houve a falha. Até que haja uma outra falha é esse tempo que a gente chama de MTBF. Então, ó, aconteceu a falha, tem um tempo de reparo, depois tem um tempo para que outra falha aconteça. Então, esse tempo total aqui, você está vendo aqui em cima, é o MTBF. E como é que ele é calculado? Ele é calculado da seguinte forma: o tempo total de operação de um equipamento, ou seja, que o equipamento está funcionando e produzindo coisas boas, dividido pelo número de falhas. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho lá um equipamento, imagina que é uma máquina de xerox, ela deveria funcionar bem por 9 horas, só que nesse período ela teve 4 falhas e ficou 60 minutos fora do ar. Como é que seria calculado, né, o tempo médio entre falhas? Aplicando a fórmula que nós vimos aqui em cima, seria 9 horas produzindo, menos 1 hora de falha, dividido por 4 falhas que teve. Então eu tenho aqui um total de 2 horas. Esse 2 horas, a leitura é o tempo médio entre falhas é de 2 horas para essa máquina de xerox que a gente acabou de ver. Cada 2 horas vai dar uma falha. Do outro lado, nós temos o tempo médio de reparo ou tempo médio de voltar o equipamento. Vamos entender isso. Ó, ele também está desse lado, né? Esse lado que permite aí o sucesso das empresas ou empreendimentos aí. O MTTR, ele tem 2 formas, 2 conceitos. O primeiro é tempo para voltar e o outro tempo para reparar. Então imagina, ó, deu um problema no equipamento, o equipamento ficou fora do ar, durante esse tempo foi reparado, testou e voltou no ar. Esse tempo total que eu estou falando para você é o tempo para voltar. Dentro dele, eu gastei um pedaço reparando o problema. Então vamos ver isso aqui na prática. Ó. Nós fizemos, só um ponto, né? Colocamos MTTR1 e 2 só para separar tempo de voltar e tempo para reparar. Então, ó, tempo para voltar, o que que é? Estou operando a máquina, vamos falar da máquina de xerox. Estou operando a máquina de xerox, deu um problema.
há um aviso de falha, é feito um diagnóstico e aí se inicia o reparo. Depois que eu acabei o reparo, volta a operar. Então esse tempo todo que a máquina ficou parada, ó, esse tempo todo aqui é o tempo que eu levei para voltar meu equipamento, que é a máquina. Então vamos lá, dentro dele eu tenho só o tempo que eu levei para reparar, tá? Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. Vamos fazer um exemplo? Vamos, ó. A fórmula do MTTR1, que é o tempo para voltar, é total de horas de inatividade dividido pelo número de falhas. Vamos pegar um exemplo, ó. Eu tive um sistema que funcionou 5 horas corretamente. Dentro desse período, eu tive uma falha de 1h30. Então, qual que é aí o tempo para voltar? Ó, 90 minutos dividido por uma falha. Ou seja, o tempo médio para voltar é 90 minutos, que é 1h30, tá? Vamos ver agora esse tempo médio para reparar. Aqui tem os tempos que perfazem aí os 90 minutos, tá? Então, o tempo médio para reparar, eu não levo em consideração essa parte aqui, que é de aviso de falha e diagnóstico. O tempo para reparar, que é o MTTR2, é só esse pedaço. É o tempo que eu reparei, é o tempo que eu testei e depois eu comecei a fazer o início da operação até liberar final. O MTTR2 é total de horas para reparar dividido pelo número de falhas. Então ficaria como 65 minutos, se eu somar aqui das 65, dividido por quantas falhas? Uma falha, 65 minutos. Ou seja, o tempo que eu levo para arrumar, para reparar, é de 65 minutos. Uma outra questão interessante é o MTTF. MTTF é tempo de vida útil de um dispositivo. Mas qual a diferença, né? Por que eu uso MTTF se eu já tenho os dois que a gente acabou de ver? Porque esse conceito ele se aplica a dispositivos ou produtos que, uma vez que eles falham, eles são inutilizados. Por exemplo, lâmpada LED. Quando ela falha, acabou, você tem que comprar outra para trocar. E esse conceito também está dentro da linha de manutenção de primeira classe. Vamos ver então o conceito. Ó. Peguei uma lâmpada LED, aí ela tem um tempo, comecei a usá-la, ela tem um tempo de vida útil até que ela falhe. Como é que é calculado isso? Ó, total de horas operando dividido por unidades que eu usei. Imagina que nós usamos 3 lâmpadas LEDs. A primeira ficou ligada a 300 horas, a segunda 200 e a última 100. Qual que é o tempo de vida útil? É 300 mais 200 mais 100, que é total de horas operando, dividido por 3, que foram as 3 lâmpadas que eu usei. Então, ó, o tempo médio de vida útil é de 200 horas. A cada 200 horas eu tenho uma falha na lâmpada LED. Muito obrigado, te vejo aí no próximo vídeo. Forte abraço.